Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 15 de Elul. Iniciando na sessão 4 do Tânia, a carta sagrada de número 14, escrita pelo Alter Rebbe, assim como diversas outras anteriores e algumas seguintes que nós vamos ver. Muitas dessas cartas ele escrevia para os seus discípulos, para os seus seguidores, para reforçar o apelo para tzedakah, ou seja, conclamando todos a darem tzedakah e darem em grande medida, e darem tzedakah em todas as situações, ou qualquer circunstância, e particularmente aqui ele se refere a tzedakah para Eretz Israel, aquela tzedakah que é dirigida, que é direcionada para as necessidades dos Yehudim na Terra Santa, na Terra de Israel, conforme aquela responsabilidade especial que ele assumiu. Conforme já comentamos, que ele assumiu sustentar dezenas, centenas de famílias que fizeram aliyah para Israel num momento difícil. E, portanto, diversas dessas cartas ele conclama, haviam campanhas regulares, anualmente, etc., em diversas cidades e comunidades, e essa carta também, ele vem enfatizar a necessidade e a importância da tzedakah, sempre nos explicando no seu sentido mais místico, mais profundo, o efeito, o alcance e a importância da tzedakah em geral, e da terra de Israel, da Terra Santa em particular. E aqui ele, pelo visto, esse chamado nessa carta de número 14, que ele vem despertar, como ele inicia, o amor, o afeto, o carinho que se tem pela Terra Santa, que às vezes, originalmente, no início de alguma campanha, ou quando há um primeiro chamado, como tudo, quando é novidade, então parece mais interessante, parece mais estimulante, as pessoas se envolvem mais. Porém, às vezes, com o passar do tempo, já não há mais essa percepção, não há mais essa mesma sensação. Passado o tempo, talvez aquele afeto, aquele carinho, aquela atenção especial diminui. Por isso, vem o Alter Rebbe e nos escreve essa carta para renovar, para reacender esse amor e afeto pela terra de Israel, pelos seus necessitados. E ele vem nos enfatizar aqui também que, como nós vamos ver adiante, que essa tzedakah que é dada, dirigida para Israel em especial, ela deve ser com um acréscimo a cada ano que passa, ou seja, deve-se procurar cada vez aumentar mais, acrescentar a cada ano que passa, e vai nos explicar como isso é semelhante à ação e atuação divina também sobre essa terra, sobre a terra de Israel, que Deus, ele transmite uma energia vital que vem direcionada especialmente para a terra de Israel, que vem de um nível cabalístico, como ele vai nos explicar a seguida, e que isso é intensificado a cada ano que passa. Da mesma maneira, ele vai nos falar que a nossa conduta também deve ser assim. Em outras palavras, quando se trata da tzedakah dirigida para Eretz Israel, não só que a pessoa deve manter com regularidade, com o mesmo entusiasmo e mesma empolgação, como no início, quando era novidade, mas mais do que isso, a pessoa deve, inclusive, a cada ano que passa, procurar aumentar e incrementar, acrescentar nos valores, etc. Então, nas palavras do próprio Alter Rebbe, na carta de número 14, ele abre a carta dizendo que essa é a sua proposta e finalidade nessa missiva, leorer et ahava ayeshana vechibat eretz hakodesh. Essa carta vem com o objetivo de despertar o amor antigo, vechibat eretz hakodesh, e o carinho que existe pela Terra Santa, liot boeret kerish peyesh mikrav ish velev amok, para que esse amor, para que esse sentimento esteja ardendo no coração da pessoa, como chamas ardentes no interior e nas profundezas do seu coração, keilu hayom mamash natan Hashem rucho aleinu, como que se
como se fosse que hoje mesmo Deus tivesse depositado o seu Espírito sobre nós e tivesse nos concedido esse espírito de generosidade. Beitnadev am lemalot yadam laHashem beyad melea urchavá, para que as pessoas fizessem suas doações, suas contribuições de forma voluntária e consagrando essas doações a Deus de mão cheia, com mão aberta e generosa, com a mão larga. Beribui achar ribui midei shana beshana, e mais ainda com aumento, um incremento, um acréscimo, ano após outro, todo ano aumentando o valor que ele tinha se comprometido já no passado. Olech ve'oleh lemal harosh, que assim a pessoa prossiga no seu compromisso com a tzedakah, na sua prática de bondade, nas suas doações para a caridade, especialmente da terra de Israel, que ele continuamente esteja elevando-se e superando-se, aumentando a cada ano que passa. Então esse é o apelo do Alter Rebbe. Ele diz, essa é a finalidade dessa carta, despertar esse sentimento, renová-lo, trazê-lo à tona como era no início, originalmente, quando havia uma empolgação, um entusiasmo, como tudo ocorre conosco quando se trata de uma novidade. Mas diz o Alter Rebbe, nós temos que renovar esse sentimento com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, que isso esteja ardendo no nosso coração, nas profundezas do nosso coração, no nosso íntimo, essa disposição de dar, de doar para Eretz Israel, para a terra de Israel, para a terra santa, fazer isso de uma forma, fazer isso com boa vontade e de mão aberta, com mão larga, e sempre acrescentando a cada ano que passa. Ele nos fala por que deve ser assim, que midat kodesh ha'elyon hameir le'eretz ha'kodesh amitchadesh umitrabe tamid. Ele nos fala que isso deve ser proporcional, deve ser correspondente, de acordo com a medida do nível de divindade, de um nível chamado Kodesh ha'elyon, traduzindo literalmente a santidade suprema. Ameir le'eretz ha'kodesh, se fala que esse nível, que nós já vamos ver do que se trata, esse é o nível que brilha e ilumina, se faz presente na Terra Santa, que midat kodesh ha'elyon ameir le'eretz ha'kodesh amitchadesh umitrabe tamid, que esse nível também é constantemente renovado por Deus e constantemente aumentado, ou seja, ao incremento dessa revelação proveniente desse nível, tanto em termos quantitativos como qualitativos. Está explicado na Kabbalah que esse nível chamado de Kodesh ha'elyon, a santidade suprema, isso se refere ao atributo de Chokhmah, ao primeiro dos 10 atributos divinos, Chokhmah de Atzilut, o atributo de Chokhmah, que é um atributo ainda transcendental, um atributo suprarracional, um atributo que está identificado com Deus e unificado com Ele plenamente. Por isso, Chokhmah ainda tem um nível de anulação maior do que todos os atributos seguintes. Por isso, ela é chamada de Kodesh ha'elyon. A santidade é lá que está depositada, a santidade suprema mais elevada, porque é o atributo mais elevado de todos. E ele nos diz que esse amor que nós nutrimos pela Terra Santa e essa tzedakah que nós direcionamos para Israel, ela deve ser constantemente renovada, ou seja, esse amor tem que ser realimentado, renovado, para manter sempre o mesmo fervor e intensidade. E também a tzedakah deve ser incrementada e aumentada a cada ano que passa, porque assim ocorrem, ele nos explica, a razão cabalística disso, porque isso corresponde à influência divina que é transmitida para a Terra Santa, que ela também ocorre dessa maneira, ou seja, sempre há um incremento e um aumento da energia divina atraída e desencadeada para a Terra de Israel, aquela energia divina que é direcionada para a Terra Santa, como ele vai nos explicar, ela sempre é renovada e sempre vai sendo aumentada.
Então ele nos diz, por um lado, Kodesh Elyon, esse nível de santidade suprema, nós falamos que está associado a Sefirah da Chokhmah, ao atributo de sabedoria, e como ele vai nos dizer que essa influência divina, esse fluxo de energia divina que vem para a terra de Israel, ele é constantemente renovado, por isso também nós devemos renovar e inovar na nossa tzedakah aqui embaixo. De forma mais específica, ele nos diz aqui, ele vai nos falar que esse acréscimo, esse incremento, essa inovação na tzedakah deve ocorrer de ano após ano, a cada ano que passa, porque assim também, conforme ele vai nos explicar a seguir, ocorre com a atração desse fluxo divino, desse nível espiritual elevadíssimo, Kodesh Elyon, Chokhmah de Atzilut, a santidade suprema. Então, conforme explicado na Kabbalah, isso se renova principalmente no término de cada ano e com o início de um novo ano judaico. Isso que ele vai nos explicando a seguir, que dirtiv, conforme está escrito no versículo bíblico que se refere à terra de Israel, uma terra escolhida por Deus, a terra prometida, uma terra santa, uma terra, conforme define a Torá, que tamid einei Hashem Elokecha ba, sempre os olhos de Deus estão sobre ela, Mereshit Hashanah ve'ad acharit Shana, do início do ano até o final do ano. Na realidade, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus está em todo lugar e Deus tudo sabe. Então ele vê tudo. Portanto, ele está presente em todo lugar, em todo o globo terrestre, em todos os países, em todas as terras. O que significa que sempre os olhos de Deus estão nessa terra de Israel? Então se fala que aqui se refere a um olhar especial de afeto e de carinho. Em outras palavras, que Deus supervisiona, ele observa a terra de Israel e tudo que nela acontece, ou todos que nela habitam, com carinho especial, com um afeto diferenciado, de uma maneira especial. Então isso que se diz, que sempre os olhos de Deus, um olhar especial, se encontra sobre essa terra, do início do ano até o final do ano. Então ele nos pergunta, aparentemente é difícil de entender a formulação dessa frase. Por que a frase, se a frase quer nos enfatizar que os olhos de Deus pairam sobre a terra de Israel de uma forma especial, então por que ele diz do início do ano até o final do ano? Esse final do ano, aparentemente é difícil de entender a necessidade dessa colocação, porque ao final desse ano se inicia um novo ano, e como a Torá nos diz que essa luz divina, essa tensão divina, esse olhar divino está lá do começo do ano até o final do ano, então seria mais adequado dizer que os olhos de Deus estão presentes sobre essa terra por todo sempre, constantemente, dizendo assim, o que significa do início do ano até o final do ano? Se no final do ano começa o início do próximo ano, então constantemente os olhos de Deus estão sobre a terra. Por que a Torá formula dessa maneira? E ele nos explica que esse conceito dos olhos de Deus, numa linguagem figurativa, naturalmente, estarem pairando de forma especial sobre a terra de Israel, a cada ano que passa se atrai uma energia vital, inédita e diferenciada. Em cada ano há uma nova atração de uma luz divina. Por isso a Torá formula dessa maneira. Isso que ele vai nos explicando, a Hainyan Yuvan, nós vamos compreender esse assunto, Alpi Mashkatuv, baseado naquilo que está escrito. Aquilo que fala o versículo Hashem bechokhmah yasad eretz, que Deus através de Chokhmah estabeleceu a terra, um versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão. O que isso significa? Sheyesod haaretz ha'elyonah hi bechinat memale kol almin והתחתונה היא ארץ חפץ המכוונת כנגדה ממש.
nos fala, quando o versículo diz que Deus, através da Chokhmah, estabeleceu a terra, aqui não só que Deus, para construir o mundo, para fazer o mundo, ele agiu com sabedoria. Mais do que isso, aqui o versículo está se referindo aos atributos divinos pelos quais Deus rege o universo. Então, quando o versículo nos fala que através da Chokhmah ele estabeleceu a terra, então o versículo se refere à influência divina originada na Sefirah mais elevada, no atributo de Deus mais alto, que é a Chokhmah, que é o primeiro, em alguns aspectos até o principal e o mais elevado de todos, ou seja, que a terra foi fundamentada através da Chokhmah, através da luz e energia divina que emana e flui de Chokhmah. Isso vai chegando, conforme explicado na Kabbalah, isso chega, a fundamentação da terra, da Eretz Elionah, existe aquilo que ele chama aqui, que é trazido na Kabbalah, da Eretz Elionah, da terra superior, traduzindo literalmente, mas o que faz alusão a esse conceito, Eretz Elionah? Isso se refere, enquanto que a energia divina emana primeiramente de Chokhmah, de lá ela flui para os atributos inferiores, até chegar no mais baixo de todos os 10 atributos, até chegar naquele atributo inferior, que é o de Malchut, de reinado, soberania, que é através desse atributo que na prática a luz divina, a energia vital, chega até o mundo, até todos os universos. Isso que diz o versículo, Malchutcha, Malchut Kol Olamim. Malchutcha, Deus, a tua sabedoria, teu reinado, teu atributo de Malchut. Desse Malchut vem a vitalidade para Kol Olamim, para todos os mundos, para todos os universos. Porém, de onde a Sefirah de Malchut, de onde esse atributo de Malchut recebe a sua energia? Porque, conforme é trazido na Kabbalah, a Sefirah de Malchut de si própria, ela não possui nada, ela não tem nada, toda a vitalidade que ela recebe, toda a influência, todo o fluxo divino é originário das Sefirot superiores. Então, de onde ela recebe? De Chokhmah, Hashem beChokhmah, Deus, através da Sefirah de Chokhmah, Yassad Eretz, ele fundamentou a terra no sentido superior espiritual, se refere a Eretz Elionah, é a Sefirah de Malchut, é o atributo de Malchut. Em outras palavras, que esse atributo é energizado, ele é carregado de energia proveniente de Chokhmah. Ele nos diz que isso significa Eretz Elionah, que Deus fundamentou a terra superior, a Sefirah de Malchut, que é a origem espiritual de todos os seres e criaturas. E ele nos fala que isso corresponde à chamada luz divina, Ibechinat Memale Kol Almin, aquela luz divina que preenche todos os mundos, aquela luz divina que está presente de forma interior, internalizada em todos os seres e criaturas. Então isso é Eretz Elionah, a terra superior que contém, capitaliza aquela energia que ela recebeu desde Chokhmah, da Sefirah superior. Mas depois isso se reflete e isso acaba chegando, Deus fundamenta também a terra inferior. Terra inferior é literalmente o nosso plano terrestre. E mais especificamente a terra inferior se refere aqui à Terra Santa, a terra de Israel. Então ele nos fala que ela também recebe a sua vitalidade, a sua energia divina. Ela está fundamentada em Chokhmah, da Sefirah de Chokhmah, Be'atachtoná, ou seja, mesmo a terra inferior, que é essa terra inferior, que é equiparada à terra superior, a Sefirah de Malchut, de Atzilut, está alinhada com ela, e Eretz Heifetz, é aquilo que é chamado na nossa literatura, na literatura bíblica, etc., é chamada da terra do desejo de Deus, terra do desejo, do prazer divino, Eretz Heifetz. Então, essa terra, Eretz Heifetz, aqui embaixo, que se refere à Terra Santa, a Mechuvenet Kenegda Mamash. Então se diz que essa terra, ela corresponde verdadeiramente, ela é a contrapartida da terra elevada, da terra celestial, ou seja, que ela está alinhada perfeitamente. A
terra de Israel aqui embaixo, Eretz Heifetz, a terra do desejo divino, está alinhada perfeitamente com Eretz Elioná, com a chamada terra superior, que significa a Sefirah de Malchut, de onde vem e chega até nós, de onde é redirecionada a luz e energia vital de Deus para chegar até nós. Então ele nos fala aqui o que acontece. Por isso, essa terra, a terra de Israel, uma vez que ela está completamente alinhada com a chamada Eretz Elioná, com a terra superior, com a Sefirah de Malchut, que é de onde provém a vitalidade para todos os seres e criaturas, por isso, Venikret al-Shema, por isso ela também está associada no seu nome, ela também é chamada pelo nome de Eretz Achaim, a terra da vida. Por que ela é chamada a terra de Israel de Eretz Achaim, a terra da vida? Porque a terra superior também é a terra da vida, ou seja, a Sefirah de Malchut é a fonte de vida, de vitalidade e energia para todas as criaturas. Então de lá acaba sendo redirecionado, redistribuído o fluxo vital divino que vai dar existência, vida para todos os seres e criaturas, mas esse fluxo está alinhado, por assim dizer, em linha reta, ele está associado de forma especial com a terra de Israel aqui embaixo, já que a terra de Israel recebe de forma direta esse fluxo, essa influência da Sefirah de Malchut. Por isso ela é chamada de Eretz Heifetz, a terra do desejo de Deus, Eretz Achaim, a terra da vida, porque ela está ligada com a fonte da vida de todos os seres e criaturas, que é a Sefirah de Malchut. Num primeiro estágio, a própria Sefirah de Malchut, como nós dissemos, ela recebe a sua vitalidade proveniente ainda da primeira Sefirah, do primeiro atributo divino, Kodesh Elyon, a santidade suprema, que isso se refere ao atributo de Chokhmah, da sabedoria divina. Então, isso que ele nos fala, portanto, essa vitalidade que está presente na terra, seja a terra santa aqui, a terra da vida, ou seja, Eretz Elioná, a terra suprema, que faz alusão ao atributo de Malchut, de soberania. Essa energia divina, essa luz divina é derivada, é atraída de um reflexo, de um brilho proveniente da Chokhmah Ilá, da sabedoria suprema, a sabedoria, o atributo de sabedoria de Atzilut, que isso é chamado de Mekor HaChaim Elyonim, a fonte de vida suprema. Tudo emana de Chokhmah. Chokhmah é a primeira emanação divina, é o primeiro atributo divino, portanto ele é chamado da fonte de vida superior, da fonte suprema de vida, porque de lá emana vitalidade, energia para todas as sefirot posteriores, o que vai dar origem mais tarde aos mundos e todas as suas criaturas e seres. Tudo isso começa a partir de onde? A partir, essa vitalidade começa a emanar a partir de Chokhmah, do atributo de Chokhmah divina, Chokhmah suprema, que dichtiv, isso é que faz alusão o versículo, isso que se refere ao versículo em Kohelet, em Eclesiastes, que nos diz, Ve a Chokhmah techaye be'alea, a Chokhmah anima, a Chokhmah vitaliza, a Chokhmah da vida a todos aqueles que a possuem. Na realidade, ele está se referindo aqui à energia divina derivada e proveniente da Sefirah de Chokhmah. Em outras palavras, só resumindo o que ele nos falou, o conceito de Eretz Elioná, existe a chamada Terra Suprema, isso está associado na linguagem cabalística ao atributo de Malchut. Malchut, de Atzilut, que está relacionado com o nível de luminosidade divina, de energia divina, chamado Memale Kol Almin, aquele nível que preenche interiormente todas as criaturas e seres, proporcional à sua capacidade. E desse nível de Sefirah de Malchut de lá é derivada a vida, a vitalidade para todos os mundos. Porém, essa vitalidade, originalmente, ela se encontra onde? Na Sefirah de Chokhmah, e ela é processada através de Malchut, que redireciona para cada ser e criatura o que lhe é devido. Mas esse é o significado do versículo que Deus, com Chokhmah, através de Chokhmah é que ele fundamentou a terra que se refere
cabalisticamente falando, a Eretz Elioná, a terra superior, ou seja, que a Sefirah de Malchut recebe a sua energia da Sefirah de Chokhmah, da primeira Sefirah. Malchut é a última, a 10ª, e ela recebe da primeira, porque a Sefirah de Chokhmah, justamente por ser a primeira, mais anulada e unificada com Deus, ela é chamada de Mekor HaChaim, a fonte da vida, a fonte da vitalidade e energia. De lá é derivado um fecho de luz, por assim chamar, um reflexo dessa luz imensa presente em Chokhmah. Algo chega também para o atributo de Malchut, pois ele nos falou que paralelamente a isso, ou correspondente a isso, existe a terra aqui embaixo, a terra inferior, que se refere à Terra Santa, a Eretz Israel, que ela está alinhada, perfeitamente alinhada com a terra superior. Por isso ela também é chamada a terra de Israel de Eretz HaChaim, a terra da vida, porque já que ela está ligada e relacionada com aquele atributo divino que é a fonte de vida, vitalidade e energia para todas as criaturas, e ela recebe de forma direta, ela está alinhada e recebe de forma direta essa vitalidade proveniente de Malchut. Por sua vez, essa vitalidade de Malchut é desencadeada a partir da Sefirah de Chokhmah, da Sefirah da sabedoria, a primeira sabedoria divina, a sabedoria suprema. Tudo bem, isso são explicações cabalísticas de como se origina o fluxo de vitalidade para todas as criaturas e seres de forma geral, mas particularmente a vitalidade e energia que é aplicada e investida na Terra Santa, na Terra de Israel. Agora ele nos diz que esse reflexo da luz divina, da energia divina, essa atração de energia se renova a cada ano, ela a cada ano se renova atraindo uma luz inédita, uma força, uma luz, um brilho, uma energia completamente novo, inédito, que nunca existiu. Isso ocorre a cada ano e ano. Que nós sabemos que Deus, bendito seja, e sua sabedoria, eles são uma unidade perfeita, completa e absoluta, como diversas vezes já falamos, explicamos no Tânia aquilo que é dito, que ele e sua sabedoria são uma coisa só, diferente da criatura humana que obtém sua sabedoria de fora, através de mestres, através de livros, outras fontes de conhecimentos. Deus, ele é intrinsecamente sábio, não há nada fora dele. Deus não precisa recorrer a nada e ninguém. Quando se fala em sabedoria divina, essa sabedoria própria e intrínseca, ele é a sabedoria é ele. Portanto, uma vez que Deus está plenamente unificado de forma absoluta com o atributo de Chokhmah, de sabedoria, Venikra Beshem Or Ein Sof Baruch Hu, e como nós chamamos Deus da luz infinita, bendita seja, ou seja, em outras palavras, mesmo os seus atributos, começando pelo Chokhmah, são infinitos. She'ein Sof ve'ein Ketz lemalat ugdulat aor ve'achayut. Portanto, não há fim, não há limite. A luz que é extraída, a vitalidade que é derivada, que é atraída dele, de Deus, já que Deus é infinito e ilimitado, ou do seu atributo de Chokhmah, de sabedoria que emana vida, que é chamado Mekor HaChaim, a fonte da vida, já que Deus é a Chokhmah, Deus é infinito e limitado, e já que ele e sua sabedoria são uma coisa só, portanto a sua sabedoria também é infinita e ilimitada, e aquilo que é derivado do atributo de Chokhmah, sabedoria divina, também produz uma luz, uma vitalidade infinita, Beilui Achar Ilui Ad En Ketz Vetachlit, algo que pode ser elevado e cada vez mais elevado ad infinitum, sem limite, Leruma Maalot Lemala Mala, algo que pode sempre estar se superando e se elevando cada vez mais. Por isso ele está nos dizendo que cabe e comporta uma renovação, uma inovação a cada ano novo que chega. Então isso pode produzir, já que Deus é infinito e ilimitado, sempre há espaço para se atrair um brilho, uma revelação mais elevada, mais intensa. Então, já que não há nenhum limite nem fim para a qualidade e grandeza da luz e vitalidade que emana dele, de Deus e da sua Chokhmah,
Então, passando por elevações sucessivas, sem nenhum fim ou limite, até o ápice dos níveis mais elevados. Por isso se comporta uma revelação inédita. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, de fato, Bechol Shana Beshana Yoredu Meir Mechochma Ilá Or Chadash Umechudash. De fato, a cada ano e ano, cada ano novo judaico que chega, desce para o mundo e ilumina, se faz brilhar uma luz e uma vitalidade derivados da Chokhmah Ilá, desse primeiro atributo divino para a regência do universo, aquilo que é derivado da Chokhmah superior. Então descende e atraído dele Or Chadash Umechudash, uma luz completamente inédita, seja uma luz nova e renovada, diferente da luz divina que iluminava e brilhava, ou da energia e vitalidade de Deus que se fazia presente no ano passado, retrasado, anterior. Essa luz nova que se atrai e desencadeia-se a cada novo ano é uma luz inédita, Shelo haya meir adain meolam le'eretz elionah. É uma luz que nunca iluminou e brilhou, nunca esteve presente ainda na própria terra superior, ou seja, na própria Sefirah de Malchut. Nunca houve uma revelação como essa ainda, uma revelação como a que é desencadeada e atraída, que ocorre a cada novo Rosh Hashanah. Ele continua nos explicando que Or Kol Shana Veshana, pois a luz de cada ano e ano, mistalek leshorsho bechol erev Rosh Hashanah, a luz divina que é a fonte de existência e a fonte de vida dos seres e criaturas, essa energia vital divina que foi investida no ano que está expirando, no ano que está terminando, essa luz é retirada para a sua fonte, ela é trazida de volta para a sua raiz, seja aquela luz que estava presente, aquela luz que estava iluminando o mundo, aquela luz divina. Isso significa toda a vitalidade, toda a existência de todos os seres e criaturas. Então essa energia divina que estava dando vida e existência a todos os seres e criaturas, então quando chega o Rosh Hashanah a cada ano, ela é removida para a sua fonte, ela volta para a essência divina. Ele nos diz que Or Kol Shana Veshana mistalek leshorsho bechol erev Rosh Hashanah, ksheachodesh mitkase bo. Isso ocorre na véspera de Rosh Hashanah, do ano novo judaico, quando, de acordo com a linguagem dos nossos sábios, quando a lua está coberta. Isso significa que sempre Rosh Hashanah, uma festa que cai no Rosh Chodesh, no início do mês judaico, no dia 1 do mês de Tishrei. Nós sabemos que o calendário judaico é um calendário lunar, baseado na lua. Por isso, muitas das nossas festas judaicas, elas ocorrem no dia 15 do mês judaico. O dia 15 do mês judaico é o momento de lua cheia, quando a lua está revelada com seu maior esplendor, na sua plenitude, na sua totalidade. Ela está exposta, revelada, etc. Isso é no dia 15 do mês judaico. Porém, no dia de Rosh Chodesh é o momento que a lua está encoberta, totalmente encoberta, pequenininha, daí começa o quarto crescente e pouco a pouco ela vai surgindo no horizonte, vai aparecendo no céu. Mas quando se está ainda no Rosh Chodesh, e esse é o caso também de Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah praticamente é a única festa que nós temos que cai no início do mês judaico. Por isso os nossos sábios dizem que essa festa é chamada aquela festa que ocorre quando a lua está coberta. Isso é o sentido literal. Porém, é sabido que de uma forma mais profunda a lua, ela representa e significa a Sefirah de Malchut,
o atributo de Malchut, porque assim como Malchut, nós dissemos, essa Sefirah de Malchut, ela não tem nenhuma energia própria, ela recebe toda a sua vitalidade e energia da Sefirot acima delas, ela apenas recebe para depois redirecionar isso para o plano inferior. Da mesma forma, a lua, ela reflete a luz do sol, ela não tem luz própria, ela reflete apenas a luz do sol, por isso a lua ela representa a Sefirah de Malchut na Kabbalah. Portanto, a Sefirah de Malchut, que é aquela fonte de luz divina, de energia vital para todos os seres e criaturas, em Rosh Hashanah a lua está encoberta. Isso significa que quando chega Rosh Hashanah, essa fonte de luz divina, essa fonte de energia divina está oculta, está encoberta. Por que está oculta e encoberta? Porque, como dissemos, na véspera de Rosh Hashanah, a luz divina que estava dando vida e existência para todos os seres e criaturas, ela foi removida e recolhida para sua fonte. E nesse Rosh Hashanah, no Rosh Hashanah, cada ano, vai ser desencadeada, vai ser atraída uma nova luz divina, uma luz divina inédita, original, que nunca se fez presente, nunca estava revelada. Mas enquanto essa nova luz ainda não veio, não chegou até o mundo, e a luz anterior do ano passado foi recolhida, foi removida, então o mundo por algumas horas se encontra num estado pendente, se encontra numa pendência com a chamada lua encoberta, ou seja, a Sefirah de Malchut, ela não está refletindo, ela não está repassando a luz que ela recebe do astro, a lua, ela reflete a luz do sol. Aqui a Sefirah de Malchut, ela reflete a luz das Sefirot anteriores, mas enquanto ainda essa luz nova, inédita, não foi atraída, não foi desencadeada, então a lua está encoberta. Isso significa que a fonte de luz está, de luz divina, de energia divina, se encontra ainda oculta, encoberta. Isso que ele nos diz, ou seja, aqui, assim como a lua recebe a luz sua do sol e reflete a luz do sol, da mesma maneira, proporcional a isso, a Sefirah de Malchut, ela recebe a sua luz, a sua energia divina de Chokhmah, e ela redireciona, reflete essa luz que ela recebe. Ele nos diz, depois que essa luz anterior do ano passado foi removida e foi recolhida para sua fonte, para sua raiz, então é atraída e desencadeada no Rosh Hashanah, se atrai uma nova luz divina, uma nova energia divina, uma nova cota de energia divina. Isso é derivado, isso é atraído da Sefirah de Chokhmah, como sempre. Nós falamos Chokhmah, a primeira da Sefirot, o primeiro dos atributos divinos é a fonte geral de divindade. Então, como é atraída e desencadeada essa nova luz inédita, ele nos diz, Ve'achar kach aledei tkiat shofar, posteriormente, através do toque do shofar, que é a mitzvah especial de Rosh Hashanah, ve'atfilot, como também através das nossas orações, das rezas especiais que fazemos em Rosh Hashanah, através do toque do shofar e das nossas rezas, nimshach or chadash elyon, conseguimos atrair uma luz divina inédita, uma nova energia de Deus proveniente da esfera suprema superior, mibchinat elionah yoter, ou seja, que ela é proveniente de um nível muito elevado, shebemadrigat chokhmah ilah, que se encontra enraizado naquele nível, naquela categoria onde está o primeiro atributo divino, o atributo da Chokhmah Ilá, da sabedoria suprema, e nós atraímos e desencadeamos da Chokhmah suprema uma nova cota de luz e energia para todo o ano que está se iniciando, Lehair La'aretz Elioná. Num primeiro momento essa cota é atraída até a terra superior. O que significa? Nós conseguimos atrair e desencadear essa energia, que ela venha, se derive de Chokhmah, da primeira e mais elevada das Sefirot, e desça e se revele na Sefirah inferior, no último dos 10 atributos divinos, que é o atributo de Malchut, que é chamado na linguagem cabalística de Eretz Elionah, a terra superior.
veladarim alea, para todos que nela habitam. O que isso significa? Todos que nela habitam são todos os seres e criaturas do universo, seja dos universos espirituais, como também do terrestre material, porque, como dissemos, todos eles recebem a sua energia vital da Sefirah de Malchut, do atributo de soberania de Deus, que por sua vez recebe da Chokhmah, recebe a sua energia da sabedoria suprema. Mas todos os mundos, universos superiores e inferiores recebem sua vitalidade dela, da Sefirah, do atributo de Malchut, Dehainu mina ora em Sof Baruchu. Mas na realidade, como dissemos, já que Malchut de si próprio nada tem, ela apenas capitaliza e processa e redireciona a luz divina e a energia que ela recebe de Chokhmah, da Sefirah de Chokhmah, do atributo de sabedoria suprema. Ou seja, Dehainu mina ora em Sof Baruchu, ela vai emitir essa luz e energia divina que ela recebeu da luz infinita de Deus, Vechokhmato, e sua sabedoria, Amelubash Ba, que está revestida nela, conforme de fato diz o versículo. Esse é um versículo no Teilim, nos Salmos 36, Ki imcha mekor chaim beorcha nireor, pois Deus, contigo está a fonte da vida. Isso se refere, como nós falamos, a Sefirah de Chokhmah, que está contigo, está unificada com Ele, está anulada e unificada a Deus. Em tua luz, Deus, nós veremos luz através da iluminação do brilho da tua luz. Deus, nós veremos luz. O que significa que nós veremos luz? Que essa luz vai acabar, essa luz divina vai acabar, que ela desce até a terra superior, que é a chamada Sefirah de Malchut, e a partir disso ela vai acabar, depois de Malchut vai ser redirecionada, redistribuída, iluminando todos os seres e criaturas que recebem sua vitalidade a partir dela, da Sefirah de Malchut. Por isso ela é chamada Ki imcha mekor chaim, contigo Deus está a fonte da vida, e beorcha, e com essa, a fonte da luz, a fonte da vida, Kimcha mekor chaim, com Deus está a fonte da vida, e Beorcha, com essa luz proveniente da energia divina vital, Nireor, nós vamos ver luz, ou seja, em todos os níveis do mundo, do universo. Dehainu ora meir mechokhmah ilah mekor chaim. Em outras palavras, isso se refere àquela luz divina infinita, Beorcha, luz divina infinita que se faz presente, que brilha e ilumina na Chokhmah Ilah, no atributo de Chokhmah superior, que é a fonte da vida. Então nós vemos que na linguagem cabalística, Chokhmah Ilah, a primeira das Sefirot, Chokhmah de Atzilut, a Chokhmah superior, ela é chamada de Mekor Chaim, a fonte da vida. E ela está aqui, Imcha Mekor Chaim, está contigo, está junto a Deus. Ou seja, que essa Sefirah ainda está completamente anulada e unificada com Deus. Por isso, Uve Chokhmato Echad, ele e sua sabedoria são uma coisa só. E Beorcha, através da sua luz, através da luz divina emitida pela Sefirah de Chokhmah, que faz brilhar a partir da Chokhmah, chegando até Malchut, que é chamado de Eretz Elyoná, terra superior. A partir disso, Nireor, todos nós vamos poder ver luz, contemplar luz. Ou seja, a partir de Malchut, essa luz divina vai ser redistribuída e chegar a sua, cada um a sua medida e da sua forma para cada criatura e ser, que recebem a sua energia, a sua luz do atributo de Malchut. Aqui ele nos diz o que aqui ele nos traz um conceito profundo na Kabbalah, conforme é sabido e conhecido por todos aqueles eruditos iniciados na sabedoria oculta, na Chokhmah Nistará, que é a Kabbalah, Shebechol Rosh Hashanah e a Nesirá, em todo Rosh Hashanah existe um processo espiritual chamado e conhecido como Nesirá, corte, cisão, o Mekabelet Mochin Hadashim Elyonim Yoter Chulei. Isso faz e desencadeia com que se receba uma energia inédita que é chamada de Mochin. Mochin significa cérebro, intelecto, está associado à energia divina relacionada com as sefirot superiores que têm um cunho intelectual.
Chokhmah Binadat, traduzidas como sabedoria, compreensão, conhecimento. Então de lá se atrai Mochin Hadashim Elyonim Yoter, se atrai uma revelação de Mochin inédita e mais elevada. Ou seja, em relação a Adão e Eva, consta no versículo, no Gênesis, que Deus tomou uma das costelas de Adão, e a partir dessa costela Deus formatou, Deus constituiu, a partir dessa costela, a mulher. Nós sabemos que a criação do ser humano ocorreu no 6º dia do Gênesis, que é o dia de Rosh Hashanah. Nós celebramos Rosh Hashanah nessa data, porque é a data de criação do ser humano, e portanto essa cisão, esse corte da costela de Adão, dando origem a Eva, etc., isso ocorreu na data de Rosh Hashanah, no dia que o ser humano foi criado. Isso é o sentido literal, que de fato aconteceu, mas em termos espirituais isso tem um significado, um alcance muito profundo, elevado. Ele nos fala que nas sefirot superiores o conceito de Adão, ele representa Zeir Anpin de Atzilut, as sefirot, as 6 sefirot chamadas emocionais do campo de Atzilut, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. E no início, enquanto que Nukvetá, o lado feminino receptor, ele indica a sefirá de Malchut, que é a 7ª sefirá desse plano, e a 10ª a partir de Chokhmah. Isso é considerado na linguagem cabalística como uma das costelas. Aqui nos fala que houve como uma cisão, um corte, para poder produzir a partir dessa costela que foi cortada um novo ser. Isso está associado com um conceito profundo na Kabbalah, que em Rosh Hashanah a gente compõe, a gente cria um novo mundo. Na linguagem cabalística, Binyan Malchut, a gente reconstitui, renova, constrói a Sefirah, o atributo de Malchut. E essa constituição, essa composição é feita através de Amshachat Mochin, atraindo uma luz e energia divina das Sefirot mais elevadas, que são chamadas de Mochin, o intelecto, aquilo que vem como da Chokhmah, e se fala que em todo o Rosh Hashanah, assim como aconteceu originalmente no Gênesis, esse processo, essa cisão, com tudo que implica e representa também no campo esotérico, no campo místico, no desencadear da luz e energia divina, então ele nos fala que todo o Rosh Hashanah também é retirado o Mochin de Malchut, ou seja, essa força energética que vem é proveniente de Chokhmah, do Mochin, do plano intelectual, da Sefirot, é retirada de Malchut, e ela, então, Malchut se torna apenas como se fosse, entre aspas, uma das costelas, que é necessário revivê-la, revitalizá-la, ou compor e constituir um corpo e um ser a partir dela. E, de fato, isso ocorre, e esse é o processo a cada Rosh Hashanah, quando há uma renovação do mundo, do universo, quando nós temos que reconstituir a Sefirah, o atributo de Malchut, que é a fonte de vitalidade e energia para todo o mundo, todas as criaturas. Isso é um conceito profundo da Kabbalah, só mencionando aqui em passant, que está em parênteses no Tânia. Ele nos diz, esse processo que de forma geral, intensa, ocorre e acontece em todo Rosh Hashanah, cada Rosh Hashanah, cada ano, de uma forma mais particular e específica, isso também acontece a cada dia e dia da nossa vida. Nimshachim mochim elyonim yoter bechol tfilat hashachar. Ele nos diz que a cada dia nós também temos uma oportunidade de atrair uma nova vitalidade, uma nova dosagem de energia divina, de fluxo vital de Deus. Quando nós podemos realizar e produzir isso, se fala que todo dia, durante a nossa reza matutina, nessa hora é um momento de aceitação, quando nós podemos, estão abertas as portas dos céus e podemos produzir esse efeito de atrair uma nova luz divina, uma energia adicional das sefirot superiores, de Chokhmah, trazer isso até Malchut. Isso é chamado na linguagem cabalística Leamshich Mochim Elyonim Yoter, atrair uma vitalidade intelectual mais elevada, ou seja, aquela luz e energia que vem de Chokhmah, Beinan Mochim Arishonim Shenistalku Acharat Filah, mesmo que depois da reza, talvez essa luz, inspiração, ela desapareça de nós, não se faça sentir,
não é? E amanhã é um outro dia, então nós temos que nos revitalizar, reenergizar, carregar nossas baterias espirituais. Porém, ele nos diz que essa espiritualidade que a pessoa pode obter na reza matinal, através da sua concentração, da sua devoção, do seu foco, etc., não é a mesma luz espiritual que ela obteve ontem ou anteontem. Ou seja, a cada dia ele pode atrair, ele pode ter acesso, atrair e desencadear uma luz divina original que ainda não estava aqui presente. Beinan mochim arishonim, e essa luz não é proveniente, não são aquelas mesmas influências que vêm dos mochim arishonim da Sefirah de Chokhmah, previamente presente ontem, anteontem, que saíram, que foram removidas, retiradas depois da reza. Não é uma nova energia e mais elevada, Rak Gvoim Yoter. Ou seja, assim como acontece em todo o Rosh Hashanah, também pode acontecer no dia a dia, em cada reza matinal que nós fazemos. Então, na linguagem cabalística, o momento da reza é o momento de Amshachat Mochin, de atrair mais luz e energia divina da Sefirah de Chokhmah, da Sefirot intelectuais, por assim chamar, para a Sefirah de Malchut, que é aquela que vai redirecionar essa energia em forma palpável daquilo que necessita cada criatura até o nosso mundo. Então, depois da reza, aquilo que a gente conseguiu atrair, isso a gente já não sente, não se faz sentir. Mas ele nos fala que no dia seguinte, não só que a gente recupera essa inspiração, essa luminosidade, mas no dia seguinte, a cada dia, nós podemos atrair, através da reza, Mochin Elyonim Yoter, um nível mais elevado de luz e energia proveniente da Chokhmah superior, trazendo isso para o plano inferior, concretizando e materializando isso através de bênçãos em tudo que a gente necessita aqui no plano terrestre. Da mesma maneira, de forma mais global e geral, isso se aplica individualmente a cada pessoa, a cada dia, na hora da sua reza, de forma mais geral e abrangente. Isso se aplica no mundo, na história da sua existência, já que a existência do mundo, do mundo como ele é, nesse formato, dessa maneira, isso pode perdurar até 6.000 anos de existência. Então, durante esses 6 milênios, assim também acontece esse processo a cada ano e ano que passa, que pode se atrair, de fato se atrai uma nova luz divina, uma energia inédita que nunca até então esteve presente.